Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. As definições ocorreram na noite de ontem em Brasília. O Bernardo Miller está conosco para falar sobre essas eleições que modificam as relações do Congresso e também com o Parlamento em relação ao governo federal. Bernardo já está com a gente aqui na tela. Boa tarde, Bernardo. Conte tudo para a gente. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todos que nos acompanham. Um bom retorno para você à frente do NT Sul. Bom, foi um início de fevereiro, uma segunda-feira bastante agitada em Brasília com essas novas definições e um novo rumo, digamos assim, da política nacional. A gente começa pelo Senado porque Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, ele foi eleito nesta segunda-feira, ali por volta das 7h30 da noite, como novo presidente do Senado e também do Congresso Nacional. Pacheco era candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, também do Amapá. Houve, então, essa relação, digamos assim, entre Davi Alcolumbre e também muito sustentado pelo presidente Jair Bolsonaro, que formou, digamos assim, uma grande aliança, Daniel, que inclui até partidos da oposição, como o PT. Rodrigo Pacheco teve 57 votos e derrotou a senadora Simone Tebet, do MDB, também de Minas Gerais, com 21 votos. O mandato de Pacheco para presidir o Senado e também o Congresso Nacional terá duração de 2 anos. E tinham mais outros candidatos, Daniel, mas a questão, ela, digamos assim, perdeu força, e essa disputa, ela perdeu força nesses últimos dias, diante do crescimento de Rodrigo Pacheco. Em até algum momento, a senadora Simone Tebet chegou a cogitar se retirar da disputa à frente do Senado. Lembrando que eram 78 senadores participando dessa votação e nomes significantes dentro da política, até com renome, entre eles Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, também o gaúcho Lazier Martins, do Podemos, e também Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Eles retiraram as suas candidaturas e depositaram as confianças na senadora Simone Tebet, porém, ela não conseguiu fazer a frente ao candidato, o senador Rodrigo Pacheco, que foi eleito nesta segunda-feira. A gente vai acompanhar agora o que falou, a sua primeira fala como presidente do Senado. Missão que assumo com humildade, senso de responsabilidade e integral comprometimento com os valores democráticos da nossa República e da nossa Constituição Federal. Somente assim poderemos caminhar em busca do que realmente precisamos neste momento. Criar uma sociedade justa e livre, desprovida de preconceitos e discriminações de quaisquer naturezas. Atuar com vistas no trinômio saúde pública, desenvolvimento social, crescimento econômico, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros. Está então, Daniel, Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado, com um discurso pacificador. Ok. Bom, Bernardo, na Câmara dos Deputados também teve choro, teve ranger de dentes, né? Mas o Centrão permanece com bastante força, né, no parlamento, é isso? Sim, exatamente. Com a eleição de Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, a Câmara dos Deputados, digamos assim, que se alinha juntamente com o governo federal. Ele foi eleito no primeiro turno como presidente da Câmara dos Deputados, obteve 302 votos, contra 145 do seu principal adversário, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato apoiado por Rodrigo Maia. Então, se recoloca o Centrão, se alinha novamente com o governo federal. Existia essa rixa, digamos assim, entre Rodrigo Maia e a Grande Frente, só que o próprio Democratas, que é o partido de Baleia Rossi, na verdade de Rodrigo Maia, com apoio de Baleia Rossi, do MDB, enfim, acabou ocorrendo, digamos assim, que uma rachadura dentro do partido. O presidente ACM Neto acabou indicando essa situação. Rodrigo Maia ficou muito triste com essas, digamos assim, outras rotas tomadas pelos deputados
que faziam parte dessa votação. Então ele acabou vencendo ainda no primeiro turno. Se cogitava um segundo turno na Câmara dos Deputados, mas ali por volta das 10h da noite, a definição de Arthur Lira como o presidente da Câmara dos Deputados. Ao todo, eram oito candidatos disputando esse cargo, entre eles o gaúcho Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que obteve 13 votos. A gente confere na sequência a fala de Arthur Lira, que tem um cargo importante diante de todas as definições e das responsabilidades que um presidente da Câmara dos Deputados tem à frente das decisões políticas no Brasil. Vamos acompanhar Arthur Lira. Sei o peso e a dimensão da responsabilidade que Vossas Excelências acabam de me delegar ao me elegerem para presidir esta casa pelos próximos 2 anos. Quero, antes de tudo, agradecer e assumir o compromisso de corresponder com minha mais absoluta dedicação, humildade e determinação à confiança que me foi conferida. Quero servir ao meu país, a esta instituição, ao povo brasileiro, com a minha melhor dedicação, sobretudo neste momento de enorme angústia e de grande aflição. Tá certo aí, Arthur Lira, candidato, ou melhor, agora novo presidente da Câmara dos Deputados, do Progressista lá de Alagoas, ele que vence a linha juntamente com o governo federal, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados. E a segunda-feira, Daniel, não foi nada boa para o antigo presidente Rodrigo Maia, ele que era, digamos assim, o principal aliado de Baleia Rossi, se depositava essa confiança nessa chapa formada por Rodrigo Maia e Baleia Rossi, no indicativo até para 2022 em criar, digamos assim, uma chapa forte para impedir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Porém, na segunda-feira, Rodrigo Maia teve altos e baixos, digamos assim, Daniel. Ele, primeiro, houve uma briga muito forte dentro do Partido do Democratas, ele já anunciou que vai se retirar do partido e também, durante esses últimos dias, cogitou a questão do andamento do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele que tem em torno de 60 pedidos, porém, nas últimas horas acabou voltando atrás. Então, Rodrigo Maia não estava, digamos assim, na sua melhor segunda-feira nessa situação, nessas eleições bastante conturbadas que ocorreram no dia de ontem. Vamos acompanhar, então, Rodrigo Maia, que se despediu e chorou diante dos deputados, ele que ficou 4 anos e 7 meses à frente dessa cadeira muito importante, ele que substituiu Eduardo Cunha, que acabou deixando o cargo no ano de 2016. Apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que... Me preparei para não chorar, mas não deu. Honra que tive pelos últimos 4 anos e 7 meses, onde tive a oportunidade de conhecer melhor o meu país. Daniel, Rodrigo Maia se despedindo da Câmara dos Deputados em Brasília. Se despedindo, né, da presidência e, portanto, da Câmara dos Deputados. Bernardo, o Pacheco e o Lira, eles eram os preferidos, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que foi a reação do presidente com essas definições que são favoráveis a ele agora, né? Exatamente, Daniel. A gente já havia abordado essa questão que o governo federal ele tinha esse momento, digamos assim, conturbado, principalmente com o Rodrigo Maia, uma relação principalmente que ficou mais enfraquecida quando iniciou a pandemia, quando chegou a pandemia aqui no Brasil, diante digamos assim, dos pedidos do presidente Jair Bolsonaro a Rodrigo Maia, eles não entravam em acordo. E ele comemorou nas redes sociais tanto a eleição de Rodrigo Pacheco para o Senado, quanto para Arthur Lira na cadeira como presidente da Câmara dos Deputados. Ele acabou também defendendo a questão dos votos em cédulas, uma situação que ele defende muito para 2022. Isso ocorreu na eleição
para o Senado, ele que teve esse momento nas redes sociais de cumprimentar, então, tanto Rodrigo Pacheco como Arthur Lira, que se alinham junto ao governo federal. E para 2021, Daniel, os desafios tanto de Rodrigo Pacheco como Arthur Lira, a questão do orçamento para 2021, definir então essa questão da instalação de uma comissão mista orçamentária. Também existe a questão da PEC do teto de gastos para o ano de 2021 e o principal assunto que, nesse primeiro momento, a questão do auxílio emergencial, será ou não definido, uma discussão se será ou não ampliado para o ano de 2021. Além disso, outras questões como as privatizações, enfim, do governo e as reformas tributárias e trabalhistas. Tá bem, Bernardo, muito obrigado pelas informações, não é? Reformas importantes que precisam passar aí pelo Congresso Nacional, dando aí uma certa tranquilidade, não é, para o presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. Tomara que essas reformas avancem, né, a partir de agora. Obrigado mais uma vez ao Bernardo por trazer essas informações.